Olá, meus alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu estou aqui, mais uma vez para que a gente possa dar continuidade às nossas aulas. Ainda não podemos nos ver pessoalmente, presenciar alguns momentos lá na escola que são importantes, mas não podemos deixar que um vírus venha parar com todo esse nosso processo educacional que é tão importante e que eu preciso que vocês de casa deem continuidade aos estudos para a gente seguir, tá bom? Hoje nós vamos dar continuidade, vamos falar do capítulo 4 um pouquinho e logo na sequência nós vamos falar do capítulo novo, capítulo 5. Na videoaula passada, que nós falamos do capítulo 4, nós falamos de renascimento cultural. E aí, o que eu quero reforçar aqui para vocês? Ao final do vídeo, eu deixei alguns exercícios importantes que sejam feitos. E o que eu quero reforçar é que lá na biblioteca digital do aplicativo Tule, vocês encontram o gabarito completo dessas atividades. Então, é só entrar lá no aplicativo que vocês já estão fazendo uso, inclusive é onde vocês estão assistindo esse vídeo agora, e conferir as respostas desses exercícios que foram passados na última aula. Se houver dúvida, manda para o WhatsApp da escola. Aqueles alunos que de repente têm alguma rede social minha, consegue falar comigo no Facebook, no Instagram, pode me chamar lá também. Professor, ficou uma dúvida aqui, eu não consegui entender. Eu vou estar esclarecendo a vocês, tá? O importante é que nesse momento a gente se ajude. Vocês daí, eu daqui, pra gente poder continuar com as nossas aulas e caminhar, tá bom? Então, sobre o capítulo anterior, corre lá na biblioteca digital, procura o gabarito referente, àquela videoaula e corrige os exercícios que foram solicitados que você fizesse ao final da última videoaula, tá? Bom, é isso. Na videoaula de hoje, nós vamos falar do capítulo 5. O capítulo 5, ele fala do novo modelo de organização política na Idade Moderna. Ou seja, nós vamos sair da Idade Média e vamos fazer uma transição para a Idade Moderna. Isso já vinha acontecendo, desde a Peste Negra, a crise da Idade Média, aí veio o Renascimento para marcar essa nova fase que vai dar início à Idade Moderna. Só que como não poderia ser diferente, a Idade Moderna, ela se inicia sendo marcada por um modelo político diferente daquele que a gente estava acostumado lá no feudalismo. Lá no feudalismo, no modo de produção feudal, a gente tinha um senhor feudal, a política ela era toda descentralizada, Cada feudo, cada pedaço de terra, ele tinha o seu senhor feudal, os seus servos, eles cumpriam alguns impostos, alguns eram unânimes em todos os feudos, outros não. Então, era uma política toda descentralizada, toda fragmentada dentro de uma mesma região. Agora, na Idade Moderna, nós vamos ver a formação dos estados modernos. Epa, Bianca, mas o que é isso? Vamos lá, vamos com calma. É agora que a gente vai começar a ver o surgimento dos grandes reinados, os grandes reis das grandes nações europeias, o rei da França, da Inglaterra, de Portugal, da Espanha. Então a gente vai começar a falar desses reis. Mas o que mudou? O que muda nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna? Vamos lá. Bom, primeiro passo. Lá na Idade Média existia uma camada que surgiu na Idade Média chamada burguesia. Essa burguesia, ela não fazia parte da camada mais alta da sociedade. Lembram disso, não lembram? Só que quando tem essa transição da Idade Média
Para a Idade Moderna, desculpa, quando a gente tem essa transição da Idade Média para a Idade Moderna, a burguesia ela começa a enriquecer, ganhar força. Lembra que eu falei para vocês que da Idade Média para os dias de hoje, a burguesia ela foi crescendo, ela foi subindo. Então, isso mesmo. Então a burguesia vai começar a enriquecer. E o que vai acontecer? A gente vai ter uma nova economia baseada num poder que não vai ser mais descentralizado, e sim centralizado. A gente vai ter uma economia agora centralizada. E esse poder, ele vai estar nas mãos de quem? Ele vai estar nas mãos de um rei. E esse rei vai receber um nome. Ele vai ser o rei absolutista. Então, a partir de agora, nós teremos as monarquias absolutistas, aquela monarquia onde o rei tem o poder absoluto, o poder total sobre todas as coisas, sobre todas as decisões do Estado e daquela nação, ok? Bom, o que muda? O que muda também nessa Idade Média para essa Idade Moderna em relação a esse rei? Antes, os nobres, eles eram com poderes assim limitados. Lá na Idade Média, o poder do nobre era limitado. Aquele senhor feudal, ele tinha um poder limitado. E agora, como eu já falei, o nobre que vai se tornar rei, que vai fazer parte dessa família real, ele não tem poderes limitados, ele tem o poder geral, absoluto. O que ele fala é lei. E é importante ressaltar também que além do poder do Estado, poder econômico e político, esse rei, ele também se baseia numa teoria chamada Teoria do Direito Divino de Reis. Então ele se baseia nisso e com isso ele passa a ser um rei que representa uma figura de Deus na terra. Ele é visto como uma pessoa representante de Deus ali naquela nação. Ou seja, ninguém naquela época iria contrariar as vontades, as ordens e o desejo de um Deus. Então, além de ter o poder absoluto político e econômico, ele também era visto como uma figura representante de Deus, ok? Continua então a influência da Igreja Católica nessas monarquias absolutistas. Bom, nós temos um caso específico, que é o da França, porque se vocês me perguntassem agora, bom, mas aonde é que existiu a maior monarquia absolutista da Europa moderna? Eu ia dizer para vocês de primeira, foi lá na França. A França, ela é considerada a monarquia absolutista mais clássica que existe. O que é isso? Mais clássica. Ela é que seguia todos os padrões de uma monarquia absolutista na íntegra. Ela não fugia a nenhuma regra. As outras nações europeias, elas até passavam por algumas variações e destoavam em alguns aspectos, alguns quesitos. Mas a França, ela levou tudo a ferro e fogo. Em contrapartida, tem um outro lugar lá na Europa chamado Inglaterra, que até hoje é monarquia, mas não é mais monarquia absolutista. E aí um dia a gente vai falar sobre isso para não confundir a cabecinha de vocês. Lá na Inglaterra hoje tem uma rainha, a Rainha Elizabeth, mas ela não age mais como os monarcas absolutos, tá? Os monarcas da época do absolutismo. Ela age totalmente diferente. Vamos chegar lá um dia, tá? Por enquanto vamos nos ater aqui ao nosso capítulo 5. E aí, voltando a falar da Inglaterra. A Inglaterra, ela foi um pouquinho diferente da França. Sabe por quê? Porque a Inglaterra, ela não seguiu exatamente o modelo clássico da monarquia absolutista.
A Inglaterra, ela resolveu seguir um caminho um pouco distinto, porque foi criado, na verdade, um documento chamado Magna Carta. Nesse documento ficou restrito alguns poderes do rei. O rei não podia fazer tudo que ele quisesse. Por exemplo, foi com esse documento que eles conseguiram declarar a liberdade individual de cada cidadão. Foi com esse documento que eles fizeram a declaração dos direitos, além de outros artigos, né, emendas que vieram vindo depois. Na verdade, a Magna Carta, ela veio restringir esse poder absoluto do rei, porque nem sempre esse rei agia de forma positiva para as camadas mais baixas da população. Aqueles que não eram nobres normalmente pagavam impostos pesados e aí também não tinha uma vida muito tranquila não. Os nobres se aproveitavam de tudo e de todos para terem, né, a mordomia e a vida boa como eles tinham naquela época. E eles que tinham condições não pagavam nada, não tinha nenhuma obrigação relacionada à questão financeira. Eles só arrecadavam, mas não cumpriam com nenhum dever, tendo que pagar nenhum imposto, por exemplo. E aí a Magna Carta, ela vem com um pensamento diferente desse das monarquias clássicas, né, das monarquias absolutistas clássicas, como foi lá na França, na íntegra. Não, a Inglaterra vai ser um pouco diferente. Falando de diferente, até no quesito religião, a Inglaterra ela foi distinta das outras nações europeias, dos outros estados modernos europeus, assim que a gente vai chamar essas nações, estados modernos europeus, França, Inglaterra, Portugal, Espanha, enfim, tá? A diferença na religião é que quando eles tiveram o rei Henrique VIII, guardem bem esse nome, porque no próximo capítulo nós vamos falar muito dele, tá? O rei Henrique VIII, ele foi um rei que conseguiu afastar a Igreja Católica do seu governo. Como, Bianca? Como que ele fez isso se ele também era uma figura divina? Reconhecida, né, através daquela teoria do direito divino de reis. Como que ele fez isso, professora? Bom, ele fez isso porque ele fundou uma nova religião. E quando eu digo que a gente vai falar dele no próximo capítulo, é porque nós vamos falar de reforma protestante, tem a ver com religião, mas calma aí, tá? Vamos com calma. E aí eu tô dizendo para vocês que ele criou uma nova religião. Ele criou o anglicanismo. Professora, mas para quê? Por que ele criou o anglicanismo? Se já existia o catolicismo, que regia toda a civilização, né? A parte espiritual ali daquela época, o poder espiritual. Por que ele criou o anglicanismo? Bom, vou contar um segredo para vocês. O rei Henrique VIII, ele que foi casado várias vezes. Podemos dizer que foi mais de 13 vezes. E isso tudo sabe por quê? Porque ele queria ter um filho homem, porque a monarquia ela era passada de forma hereditária, de pai para filho. E ele não teve nenhum filho homem em todos os 13 casamentos dele, tá? E aí só no último casamento é que ele conseguiu ter um herdeiro homem para que pudesse, né, herdar todo o seu reino. Então, para ele se casar tantas vezes assim, ele precisou se divorciar. E a Igreja Católica não permitia que a pessoa descasasse e casasse de novo na igreja. Na verdade, até hoje ela não permite, né? Casar tantas vezes assim na Igreja Católica. Então, o rei, ele resolveu criar uma religião aonde ele conseguisse estar de acordo com a lei, casar-se várias vezes, se divorciar várias vezes, no intuito dele conseguir ter um filho homem. Então ele criou o anglicanismo. Criando o anglicanismo, o que ele fez com a Igreja Católica? Ele afastou a Igreja Católica da política, né, do Estado moderno inglês naquela época. E aí acabou que a religião
que foi que dominou, né, naquela época ali, durante o reinado dele, foi o anglicanismo e não o catolicismo, ok? Até aí tá tudo bem? Espero que sim. Vamos lá. Nesse momento das monarquias absolutistas, é bom a gente sempre reforçar que o Estado, ele se tornou assim muito poderoso e ele passou a controlar toda e qualquer transação econômica que acontecia dentro daquela nação. Com isso surge um conjunto de medidas que diz que o Estado passa a controlar todas as transações econômicas da nação, né, europeia, a fim de beneficiar a sua nação, o seu Estado, enfim. Esse conjunto de medidas é chamado de mercantilismo. Gravem essa palavrinha, mercantilismo. Essa palavra vem de mercado positivo, tá? O que quer dizer isso? O mercantilismo, como eu falei, é um conjunto de práticas e medidas de forma que o Estado possa controlar toda e qualquer transação econômica daquela região. E dentro do mercantilismo nós temos características importantes, que eram orientações que os reis deveriam seguir dentro da sua nação. Isso a nível de toda a Europa. Todo rei europeu que seguia, né, esse modelo de monarquia absolutista, que tinha o poder absoluto, ele devia seguir todas essas características do mercantilismo para que o seu Estado fosse bem, que ele caminhasse, que ele conseguisse crescer. E as características são essas, anotem aí. Colonialismo, vem de colônia. Lembra quando Portugal chegou aqui nas nossas terras e colonizou a nossa região? Lembra porque você já estudou isso, né, há anos atrás, mas no 7º ano nós vamos estudar ainda, de novo, mais uma vez. Então, colonialismo quer dizer que todo rei devia conquistar colônias, para com essas colônias ter um pacto colonial. Segunda característica, metalismo, vem de metal. Também era importante que todo rei acumulasse metais preciosos. A gente também pode chamar essa característica de bulionismo, com 2 L's, bulionismo, ok? Terceira característica, protecionismo. Protecionismo vem de proteção. Eles querem dizer que todo rei, para se proteger, para proteger a sua nação, ele deveria aumentar o preço alfandegário para que produtos vindo de fora não atraíssem a nação, para que eles dessem mais importância aos produtos que eram feitos ali dentro da sua nação, os produtos nacionais, e não os produtos importados. Então existia um protecionismo alfandegário, da alfândega, da onde entra e sai produto da nação, do país, né? Falando hoje do país, ok? Outra coisa importante que eles visavam era a balança comercial, que devia ser favorável. Balança comercial favorável. Aquela que você vende mais e compra menos. Por quê, gente? Se eu vendo muito e compro pouco, eu tenho lucro. Agora, se eu vender pouquinho, mas comprar muito, eu não tenho lucro, eu vou gastar dinheiro. Então, eles visavam o quê? Uma balança comercial favorável, aonde o meu Estado moderno, ele tem que comprar mais, ele tem que vender mais e comprar menos. Eu vendo bastante, eu ganho bastante dinheiro, mas eu compro pouco, eu compro só o necessário. Eu dou importância, eu valorizo meus produtos nacionais. Então é melhor que eu venda bastante, mas que eu compre menos. Então eles visavam uma balança comercial favorável. E para fechar, eles incentivavam a produção
manufatureira. Isso está ligado ao quê? A produção interna. Eles faziam com que as pessoas produzissem muito aqui para que todos pudessem comprar os produtos internos, os produtos de dentro da nação, os produtos nacionais. Até hoje, né? Não é importante que o nosso país tenha indústrias que produzam de tudo para que a gente dê valor aos produtos nacionais, até porque eles se tornam mais baratos e você faz a economia do país girar, não é isso? Então, eles incentivavam a produção manufatureira para que eles transformassem matéria-prima em bens de consumo e fosse vendido internamente, para poder girar ali a economia de cada estado moderno. Então, nós falamos aí do mercantilismo e das características desse mercantilismo que era importante o rei seguir. Ok? Bom, chegamos ao fim. Muita coisa, né? Mas é isso mesmo, as nossas aulas são sempre assim. Lembra da tia Bianca? Ó, circula, marca, anota os tópicos. Façam da mesma forma, gente. Continuem estudando, como eu sempre pedi a vocês. Corrigiu? Dá o certinho lá no livro. Vamos seguir do mesmo jeito, 7º ano. Tô de olho em vocês, hein? Bom, vamos aos exercícios? Os exercícios desse capítulo que vocês devem fazer é a página 188, a página 188, número 1 e 2, ok? Página 188, 1 e 2. Página 191, 191, números 1 e 2. E página 192, que são as nossas atividades gerais do capítulo, que é do 1 ao 4. Anotado? Tudo certinho? Pois é. Lembre-se também que vocês têm o aplicativo da realidade aumentada, do SaiRA, que vocês posicionam, né, a câmera lá do aplicativo na página do livro que tem aquele íconezinho RA, e vocês podem utilizar também isso como recurso, porque é dinâmico, faz vocês prestarem atenção e adquirir mais conhecimento, tá? Usem em todas as páginas, como a gente já fazia na sala, façam também para que não fique nada de fora, nada de lado, tá? E lá no final de cada capítulo também tem aquele infográfico, lembra que a gente preenchia todo final da aula? Então, preencham também. Lá é uma forma de você perceber se você conseguiu entender tudo ou não. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir preencher o infográfico com sucesso. Tá bom, 7º ano? Então vamos lá. Mais uma dica. Fiquem em casa. Eu também estou aqui na minha casa. Eu tô morrendo de saudade de vocês. Tô morrendo de saudade das nossas manhãs, que normalmente, né, são de muito conhecimento, mas também de muita gargalhada. A gente também ri, a gente se diverte, a gente se adora. E eu tô morrendo de vontade de voltar para nossa rotina. Eu vou pedir ao Papai do Céu para que tudo passe rápido e me ajude aí. Fique em casa. Cumpram, né, com os hábitos de higiene, se alimentem bem para que a gente volte já já para nossa rotina. Um beijo grande, eu amo vocês e até a próxima!